grandemente. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que irão descer as águas nesta manhã. O Fábio estava falando aqui de frio, não é? Conversando com ele aqui, ele falou: rapaz, o tempo frio assim é um difícil, né? E na época que eu me batizei, eu não sei os senhores, né? Mas na época que eu fui me batizar, hoje tem algumas igrejas que eu vou em alguns batismos, a água é aquecida, né? Eu não, desci na época numa igreja em que o tanque batismal era tudo de pedra, irmão. Parecia que tinha aquelas carpas andando no meio assim, sabe? Um frio. E eu desci no meio, mas quando eu desci e subi, eu estava pegando, era fogo, não é? Coisa boa, que Deus batize com o Espírito Santo nesta manhã, enquanto esse povo desce as águas no nome de Jesus Cristo. Quantos creem assim? Diga amém. Glória a Deus. Capítulo 4 do Evangelho de João. Está escrito assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Diga amém. Ocupe seu assento, por gentileza. Isso, eu escutei um aleluia ali, viu, irmãos? Para pentecostal, sentou da glória a Deus, levanta da glória a Deus. Vai tomar água, dá um glória, só para não esquecer, não é? Queridos, escute bem, olhe bem para cá. Quando eu olho para esse texto bíblico que nós acabamos de ler, o pano de fundo para tudo aquilo que nós lemos aqui, ele é muito interessante. A época foi uma época um pouco difícil. A Bíblia diz que Deus resolvera silenciar com o seu povo, e esse silêncio dura-se por um grande período, onde Deus não estava falando com o seu povo. Não levantava profeta, não se via a manifestação de Deus. E dá-se a entender que quando nós, até como igreja, desacostumamos sem a presença de Deus em um culto, a impressão que nós temos é que nos cultos que virão também não vai fazer diferença nenhuma. Um dia perguntaram a Dr. Martin Lloyd Jones e disseram o seguinte para ele: por que o senhor acha que a igreja brasileira e mundial, ela não experimenta um avivamento? Ele respondeu triste, cabisbaixo, e disse: é porque a igreja se acostumou sem a presença de Deus. Então, quando Deus não se manifesta de uma forma tão intensa, constante, o povo começa a se acostumar sem a presença de Deus. Agora imagine você passar 400 anos sem Deus levantar a voz e nem dar nenhum bom dia para você. Imagine você estar na presença de Deus e não ouvir a voz de Deus.
Imagine você estar na igreja, saber que você tem um Deus, mas que Ele não fala contigo. E esse tempo passou. E nós acreditamos que esse povo, sem experiência alguma com Deus, e sem ouvir a sua voz, acostumaram com esse ambiente. Mas passado alguns anos, a Bíblia diz que Deus levanta um homem. E olha que coisa interessante. Esse homem levanta, e você há de convir, que se Deus passou tanto tempo sem falar, o que o povo queria quando Deus levantasse, fosse dar um abraço, um beijo, fazer um cafuné, não é? Aí Deus levanta um profeta, depois de um silêncio muito grande. E esse profeta levanta-se, irmão, e ele levanta-se de uma forma diferente. Por quê? Porque ele é da linhagem sacerdotal. Pastor Dilson, ele era para ser sacerdote mesmo. Por quê? O seu pai exercendo a função, não é? Um anjo apareceu a ele e disse: olha, você vai ter um filho. Ele disse: como? Ficou silenciado, né? Por um período. E esse menino nasce, e ele era da linhagem sacerdotal. Se ele era da linhagem sacerdotal, era para ser o quê? Sacerdote. Mas aí Deus muda a situação e levanta ele agora como um profeta. Ou seja, é Deus dizendo: agora quem quer falar sou eu. Agora vocês vão ter que ouvir a voz. Só que ao invés do profeta que se levantar dizendo: assim diz o Senhor, eu tenho uma chave para você. Ele se levanta pregando, e as mensagens dele eram uma mensagem meio complicada. Porque quando ele se levanta, ele não procura festa como hoje. Ele não procura o seu nome está em um outdoor. Você não encontraria ele no Instagram, nem no TikTok. Mas se você procurasse ele no deserto, ele estava lá pregando. Irmão, vamos lá. Você que é crente, está aqui bonito, cheiroso, arrumado, num culto como esse, você escolheria estar aqui ou no deserto? Vamos lá, com a sinceridade. É claro que eu queria estar aqui. Depois que eu sair daqui, posso comer um pastelzinho ali, né, pastor Dilson? E depois ir para casa descansar e almoçar. Mas ele levantou-se para pregar no deserto. Detalhe, você não vê ele mandando uma mensagem de WhatsApp para ninguém dizendo: vou pregar aqui. Você não vê ele mandando um recado, um e-mail dizendo: olha, eu vou estar pregando no deserto hoje, alguém vem? Você não vê ele fazer isso. E ele começa para o meio do deserto, ou pregava no meio do deserto, ou à beira do Jordão. E ele está pregando, irmão, sem convidar ninguém. E o povo que ia ouvi-lo, ele olhava para o povo, e quando se aproximavam os curiosos, aqueles que gostavam de criticar, quando ele estava pregando, ele gritava de lá: raça de víbora, quem vos livrará da ira vindoura? Irmão, quem é louco sair de casa e para o deserto ouvir um homem quando chegar lá ser chamado de cobra? Ninguém ia querer. Mas sabe o que é interessante? É que quanto mais esse homem pregava com toda essa firmeza, mais pessoas se aproximavam para ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ele falava, a impressão, hoje se você falar um pouco mais firme, eu sou pastor de igreja, eu sei disso. Você fala um pouquinho mais firme, o povo fala assim: ó, se o pastor não me aceitar aqui, vou para a igreja ali. Porque aquela igreja ali é boa, ela me aceita do jeito que eu sou. É por isso que nós estamos tendo tanta dificuldade para conseguir almas para o batismo. Porque a nossa mensagem não é mais mensagem, é massagem. Nós falamos aquilo que o povo quer, para eles sorrirem, ficar alegre, não sair da igreja. A igreja é teu dízimo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aleluia: palavra que transforma é palavra que confronta, palavra que muda a história é palavra que confronta. Quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei preocupado com o que eu prego. Por quê? Porque João pregava desse jeito, e quando ele acabava de pregar, todo mundo queria se batizar. Irmão, eu não sei se os senhores aqui, pastor Dilson, os obreiros pastores que estão aqui, né, tem
hora que a gente passa pregando, irmão, a doutrina na igreja, realmente a doutrina na igreja é 1 hora e meia pregando. Mas estou falando pregando. E o negócio tem que ser o tempo inteiro. Aí quando o povo, dá vontade de se batizar, você passa 3 meses dando discipulado para ele. No final ele diz, acho que eu não quero não. Eu não sei se acontece com você. Eu não estou com certeza de que eu quero me batizar. Outro dia o menino disse, pastor, para que se batizar se o batismo não vai me levar à salvação? Eu disse, justo. Aí eu disse para eles, mas tem uma coisa, se você não consegue obedecer a ordem de Jesus, e a ordenança dele é essa, se a ordem de Jesus não é suficiente para você, o que você está fazendo na igreja? Se você não se posicionar ouvindo a palavra de Deus, o que você está fazendo na igreja? João Batista pregava e o povo já queria se batizar. Aí o detalhe, não tinha tanto pregador como hoje, era só João, então não tinha opção do coach. Não tinha, irmão. Não tinha opção da gente ouvir aquele negócio, você é o cara, vai que você vai. Aquele negócio que exalta só o homem, sabe? Você consegue, irmão. Sabe o que Jesus disse? Sem mim. Não, vou repetir de novo, sem mim. Mas tem gente dizendo que pode tudo, e não pode. Sem Jesus eu e você nem estava aqui. Ou eu estou mentindo? Sem Jesus nem eu e você estava aqui. Não estava curado, não estava salvo, não estava na presença de Deus, estava na cachaça, na droga. Mas Jesus entrou em cena, porque eu dei ouvidos. Por aí, a palavra de Deus. Estou sentindo a graça de Deus. Quem sente essa presença nesta manhã? Mas vamos lá, deixa eu correr um pouquinho aqui. João estava pregando, não tinha opção coach, era só ele mesmo, então não tinha para onde correr. E tá que João prega. Meses depois, levanta-se outro pregador. Olha que coisa interessante. Outro pregador, eu fico imaginando o povo dizendo, não, a mensagem de João é pouco dura. Mas levantou um menino aí que ele está pregando mais, né? Então vamos lá ver ele. Aí quando ele chega lá, encontra outro pregador, mesma mensagem, só mudava o jeito de falar. Se João dizia assim, raça de víbora, Jesus dizia, sepulcro caiado, hipócrita. Irmão, olha para mim, não é difícil de ouvir, mas transforma. Transforma. Acredite, muda. Teve um dia eu estava pastoreando um setor, um campo. E eu tinha um obreiro, o pastor disse que é um obreiro bom. Eu sabia que ele era bom. Mas, irmão, toda vez quando chegava na porta, quem me recepcionava na igreja, ele estava, eu vou usar a linguagem de Pernambuco, estava todo desbandanhado, irmão, todo atrapalhado, todo desajeitado, né? Eu falei, rapaz, eu estou sendo representado desse jeito aqui. Aí eu conversei com ele um dia, e ele é meio Pedro, aquela unção de Pedro, sabe? Qualquer coisa queria dar uma voadora. E ele era quem recebia o povo na porta. E eu tinha assumido a igreja. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse moço? E eu com tanto carinho falei, rapaz, Jesus tem uma obra contigo. Sabe aquele negócio tentando ajeitar ele? E ele olhava para mim com a cara feia. Porque tem crente que acha que a autoridade de Deus é assim, né? E não é. Salmo 45, o salmo messiânico, a Bíblia diz que Jesus era ungido com óleo de alegria mais do que a todos os homens. Então Jesus não vivia assim não, viu? Vamos parar com isso. Agora olha que coisa interessante. Aí ele estava na porta, e teve um dia que eu tive uma ideia, irmão. Domingo, a igreja entupida. Falei, rapaz, eu vou ajeitar esse menino hoje. Vou. Aí eles não estavam acostumados de o pastor chamar para sentar no púlpito. Aí ele chegou, e naquele dia ele estava no auge, irmão. Quando eu cheguei, ele estava com a camisa toda para fora, um negócio todo esquisito, aquela bagunça toda assim na porta. Falei, meu pai. E toda vez quando eu ia falar com ele, ele ficava bravo, e eu não queria machucar ele. O que eu fiz? Falei assim, vou exaltar esse menino. Cheguei no culto, mandei o meu co-pastor, se afasta, porque hoje o lugar aqui tem dono. Se afastou com o pastor e falou, pastor, o senhor vai pegar alguém? Ele disse, vou. Fica para lá, fica aqui. Na hora do culto, antes de começar, falei, irmão,
Meu querido, você que sempre trabalha na igreja, você que é aquele que recepciona, hoje você merece sentar do meu lado. Vem aqui, meu filho. Aí ele veio todo desajeitado. Quando ele veio, eu já percebi que o semblante já mudou. Todo desajeitado, irmão. Eu disse: senta aqui do meu lado para a igreja te ver, porque você é uma referência. Cada palavra que eu falava com amor, irmão, ele ia diminuindo, se escondendo. E eu falei: não, eu não posso matar ele, mas eu preciso fazer ele entender. Aí ele sentado com meio murchinha. Eu disse: murcha não, meu filho, levanta a cabeça, Jesus é contigo. E ele lá, e eu vi que de vez em quando ele empurrava a roupa para dentro assim, tentando se arrumar, mas não tinha mais jeito. A igreja lotada. Eu falei assim: vamos ver se deu certo. Quando chegou no outro culto, irmão, ele chegou barbinha feita, cabelinho cortado, de terno, gravatinha. Quando eu falei: Pai do Senhor, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Eu falei: rapaz, como Jesus muda as coisas, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você: você é referência, então você não pode nem ser víbora e nem ser pouco caiado. Você tem que ser crente, transformado e mudado na presença de Deus. E tem hora que a gente tem que fazer algo assim para as pessoas passarem a mudar, né? Mas o povo vai ouvir Jesus. Quando chegou lá, a palavra era firme. Só que Jesus pregava, irmão, e só quando ele era convidado para chegar num velório para participar, o morto levantava. Ele encontrava um cego, o cego enxergava. Aonde ele chegava, o milagre acontecia. Aí você sabe que a fama subiu. Aí alguém olha para Jesus, primeiro para João, né? E vai até João, e você sabe que igreja é um problema. Porque a igreja, ontem à noite eu estava pregando em um congresso, eu disse aos irmãos o seguinte: nós não vamos experimentar um avivamento, irmão, até nós entendemos Ezequiel 37. O pessoal disse: por quê? Eu falei: porque tem gente pisando nos ossos. Pastor, não entendi. Olha o texto. O texto diz que Deus pegou o profeta, colocou e mandou ele dar a volta nos... Não foi pisar neles. Enquanto a gente estiver pisando nos ossos de quem está morto, nunca haverá um avivamento. Está caído, a gente mata. Vai não sei o que, a gente mata. Tá com problema, a gente vai lá e mata. Aí a gente quer levantar a mãozinha. Como é precioso. É não, irmão, é não. Levanta quem está caído. Seja o profeta na vida de alguém que esta camoia. Eu estou sentindo a presença. Quando sente essa presença, dê volta nos ossos, mas não pise nele. Profetiza: osso seco, leva lá e a barra alabadai. Pode ser firme, mas não pise. Mas esquece que eu não ia falar isso aí não. Mas já que eu falei, recebe. Imagine só: vão até João, a fama de Jesus cresce. Vão até João e diz o seguinte: João, você sabe que a vaidade, de vez em quando, ela impera em alguns lugares, não é? E vão até João e tenta colocar briga entre família e entre pregadores. Diz para João, vou colocar as minhas palavras, tá? Ô João, você até prega bem. Você prega bem. Você tem uma voz bonita, sua oratória é boa, a retórica, ó. Mas tem uma que se levantou que prega mais do que tu. Prega. Olha só. Levanta a mão para o céu, por favor. Deixa eu declarar uma coisa para você. Marca isso e não esquece mais não. Você tem identidade. Vou repetir, você tem identidade. Não queira morrer cópia. Pastor, por quê? Porque toda hora, pastor, diz: eu queria pregar como ciclano, queria cantar como Beltrano. Não, irmão, você tem identidade. Você não é cópia de ninguém. Deixa Deus usar você como você é, do jeito que você é. Voz bonita, esquisita, alto ou baixo, eu quero lá saber. Eu quero saber se eu tenho a graça de Deus. Eu quero saber se eu tenho a presença de Deus. Se eu tiver, tá bom. João, você prega, mas tem um rapaz aí que prega mais do que você. E detalhe, viu? Eu nunca vi um milagre na tua vida aí diferente. Mas esse moço, ele é bom.
João já não era muito bom de língua. Quando João recebe esse recado dizendo que tinha alguém que pregava mais do que ele, João diz assim, o 3:30, todo mundo conhece isso, não é? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quer acabar com a contenda? Coloca a prioridade no teu irmão e resolve o problema. Quando alguém dizer, você não canta nada, não tem problema, deixa Deus usar o moço ali, deixa Deus usar ele, deixa Deus fazer na vida dele, deixa Deus levantar ele. É necessário que ele cresça e que eu... Só que a gente canta, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Não canta? Com a sua glória. É ou não é? É verdade isso? Qual é o nosso problema? Nós gostamos, o ser humano é assim, irmão. Ele gosta de outdoor. Ele gosta de ser visto. Ele gosta de oportunidades. Ele gosta de ser aplaudido. É por isso que nós temos tanto obreiro, tanto crente na igreja. Que olha, quem está pregando, graças a Deus que a igreja aqui é uma igreja pentecostal. Mas eu vivo em um ambiente em que você não tem ideia. Você vai pregar no meio de doutores, de reuniões de obreiro, irmão. E o povo diz, não, porque o obreiro é mais sério. Irmão, o obreiro é para ser referência. Eu louvo a Deus que eu estava sentado aqui. Sabe a pessoa que mais levantou aqui para dar glória a Deus? Pastor Edinaldo. Então você tem uma referência. No ciclo da oração, quem é referência? É a irmã do ciclo de oração. No meio dos obreiros, é os obreiros, é referência para a igreja. No jovem, é o líder. Então se ele for apagado, o resto vai junto, irmão. Se ele for devagar, o povo lá na igreja sempre diz assim, eita, como eu gosto de pregar lá na igreja do pastor Fábio lá. Porque, irmão, é assim, se você fala aleluia, o povo já dá glória a Deus junto. E ama a palavra, que a palavra é pregada, recebe a palavra. Eu e você temos que ser acessos da presença de Deus. Aqui não tem. Na minha igreja de vez em quando aparece um. Mas dia de festa e congresso costumava se aparecer muita gente, muito pregador. Hoje não tem não, né, pastor Dilson? Mas antigamente o senhor lembra que quando a gente estava pregando, ou tinha alguma festa, algum congresso, costumava chegar uns pregadores todo fantasiado. Aqueles com as roupas todas espalhafatosas, sabe? Com a malinha prata. Quem é você? Aí ele dava um título de não sei de que lá. Você falava, ótimo, senta aqui, meu filho. Ele até tinha uma credencial, às vezes comprada, feita numa gráfica, mas tinha. Sentava lá como você não vai questionar. Aí ele senta. Aí porque o irmão pega o microfone e está lá pregando. Irmão, ele está pregando a palavra de Deus, não importa o tamanho dele. Não importa, Deus não usa credencial, Deus usa crente. Aí quando ele começa a falar, aqui não tem, mas quando começa a falar um irmão que é mais simples, quem está lá perto de longe, que entende mais um pouquinho, fica assim, fraco. Não levanta a mão para dar glória. Aí você fala assim, o irmão da mala está com oportunidade. Irmão, ele já levanta assim. Olha para mim. Que Deus é esse? Que presença é essa que só sente quando pega o microfone? Que presença é essa que a gente só sente quando vai cantar, quando é Ele que vai pregar? Não, ei, quer sentir presença? Sente aqui, sente aí, sente na rua, sente no trabalho, na faculdade, onde você passar, tem presença de Deus. Eu não consigo entender isso. É necessário que Ele e que eu. Aí como não conseguiram nada com João, a história chega até Jesus. E disseram para Jesus, olha Jesus, estou dizendo por aí. E já era até calúnia, né, irmão? E o Senhor está batizando. Mas o texto diz que batizava eram os discípulos, não é?
Estão dizendo aí que o senhor está batizando e prega mais. O senhor está mais na frente de João. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus deixou o ambiente. Jesus não entrou em discussão. Jesus não brigou com ninguém. Não disse nada. Mas ele saiu de um ambiente e foi para outro lugar. Evitou falatório, irmão. Vamos orar, acabou. A melhor forma de você parar uma conversinha é: vamos orar. Pode acreditar, quem falou, pega o carrinho e desaparece. Não fica escutando bababá, oba, oba, lá, lá, lá. Não, irmão, adora a Deus. Não, vamos orar que Jesus vai abençoar. Vamos orar que o negócio vai ficar bom. Vamos orar que vai dar certo. Jesus poderia dizer: eu prego melhor mesmo. A mensagem do rapaz ali é fraquinha, tem profundidade nenhuma, né? Ele grita muito. Tá fraco. Jesus disse: espera um pouquinho, vou sair daqui da Judéia, deixa ele pregar por aqui, que tem lugar para mim pregar ali. Tem uma senhora na igreja, com todo respeito, mas pastor é pastor, irmão. E ela tentou me conquistar, chorando. Estou na igreja, uma senhorinha. Ela chegou, pastor, outro pastor, chorando, pastor. Eu falei: pronto, o que aconteceu com a irmã? Ela disse: sabe o que acontece? É que quando eu não tenho oportunidade, eu passo até mal. E para o pastor sair dessa, ela disse: eu fico depressiva, eu passo mal. Eu falei para ela: irmã, graças a Deus que nós temos uma UPA do lado da igreja. Não se deixe conquistar por conversa mole. Tenha convicção daquilo que Deus tem na sua vida. Não se deixe enganar por pessoas que vai até você com conversinhas tentando te conquistar. Não, tenha convicção da palavra que Deus colocou na sua boca. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus te abençoar. Esse lugar não é crente Nutella, irmão, de ababá de açúcar. Tem crente que tem raiz. Tem crente que tem presença de Deus. Olha para mim. Olha para mim. É tão bom quando a gente sai na rua, pastor diz, e a gente pega aqueles, lá em Pernambuco chama toró. Aqui é temporal, tempestade, não sei o que, não é? E você sai e os ventos sopram. Aí você vai abrir aquele coitado do guarda-chuva, ele vira para o outro lado. Aí você se molha todinho. Quando você pensa que está tudo acabado, vem um carro, passa numa poça e você sai todo bagunçado, aqui vai, tá? Mas você chega em casa. Chega ou não chega? Aí quando você vai sair, você olha para o céu, percebe que está só uma garoinha. Você fala: eu já andei no temporal. Garoa para mim. Quem é criado no meio do temporal, garoa não para ele. Então esses crentes que é acostumado a ser criadinho com juju, não, irmão, é temporal, é bate de um lado, chora do outro, se angustia do outro, é aflição, é calúnia, mas de cabeça erguida, caminhando, estou indo em direção da minha casa, não vou perder o rumo, eita Deus, aleluia, não vou perder, eu vou continuar. Perde o foco não. Criou alguma coisa, sai de perto. Jesus sai e ele vai. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Eu dei essa volta todinha para chegar aqui. Era necessário passar por... Irmão, não era necessário por ter uma necessidade no que se diz respeito à geografia bíblica. Não. A necessidade era de alguém. Existia uma necessidade em Samaria. Jesus poderia ir por outro lugar, mas quando ele sabe aonde tem uma necessidade, ele não é omisso. Quer receber essa palavra? Vai ser redundante se eu perguntar se alguém tem uma necessidade aqui, porque todos nós temos. Mas eu vim aqui dizer para você que Deus trabalha na tua necessidade.
Recebe esta palavra, isso é profético, irmão. Recebe aí, aleluia. Eu não sei o que você precisa, mas Deus não é omisso. Ele vai de encontro à tua necessidade nesta manhã. Não importa se Ele vai mudar o trajeto, se Ele vai mudar a rota, mas Ele já está indo de encontro à tua vida. Quantos creem nesse negócio? Jesus vai de encontro à necessidade. No meio do caminho Ele cansa. Sol escaldante, hora sexta, meio-dia. Ele para do lado de um poço. E quando ele para do lado de um poço, ele cria um ambiente. E o ambiente dele é um ambiente que ele vai pregar e falar sobre reconciliação. E nem todo mundo está preparado para entender o perdão de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer por experiência própria. Quando eu aceitei Jesus, disseram para mim assim: fogo de palha, está se escondendo atrás da Bíblia, vai parar rapidinho. Ouvi isso com uma facilidade muito grande. Todo mundo olhava para mim e dizia: não, isso aí vem, mas vai parar rapidinho. Jesus para por volta do meio-dia. E a Bíblia diz agora que ele gera um ambiente para que ele possa pregar para alguém, para ministrar para alguém. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele tem quantos discípulos? 12, é ou não é? Aí ele tira os 12 de cena para comprar comida. Irmãos, quem tem mais de 2 filhos aqui, levanta a mão. Eu vou levantar porque eu tenho 3, né, irmão? Então, seus filhos estiverem grandes e você precisa comprar um pãozinho para tomar café hoje de manhã, você manda os 2 ou manda só um? Só um, irmão. Para que 2? Pão não é tão pesado assim? É ou não é? Jesus mandou 12 comprar comida. Para quê? É porque os 12 não estavam preparados, eles estavam sendo discipulados. E quando você está sendo discipulado, tem que tomar muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve, porque muitas vezes você não está preparado para entrar em uma reunião, não está preparado para ouvir o que a gente ouve. Quando você está sendo discipulado, você tem que ficar no seu cantinho, porque tem gente que assim, ele dá 2 glórias, ele diz: olha, eu estou dando glória forte, bonito, olha, diferente o jeito que eu prego, eu já posso ser apóstolo. É ou não é? Porque tem gente que nós estamos perdendo para muita igreja aí, né? Eu falo até da nossa igreja do Belém. Nós perdemos às vezes muita gente. Por quê? Porque muitas pessoas chegam lá e dizem: olha, você prega bem, rapaz, você tem graça, eu vejo a unção apostólica na tua vida. O camarada faz. Aí ele sai dali e quando chega na igreja já chega como um apóstolo. Já chega por cima, pô. Eu fico olhando aquilo e falo: meu Deus, daqui a pouco aquele apóstolo, você percebe que ele está no funk. O bispo, o não sei o quê, irmão, não é o título, é a estrutura. Tem irmã na igreja que não tem carteirinha nenhuma, não tem credencial, não foi consagrada a nada, mas tem raiz. Sopra vento, bate vento, mas ela diz: meu filho, vai falar com o ancião da igreja. Para você ele é até chato, porque você chega lá desesperado: calma, meu filho, eu já passei por isso. Aí você está quase morrendo. Ele diz: não, vai passar, isso faz parte do processo, faz ela para ser a mãe. Eu sei que nós não estamos numa reunião de obreiros, mas levanta a mão e faz de conta que eu não estou aqui. Levanta a mão para o céu, por favor. Olha para mim. Ministério, que quer dizer serviço, não tem elevador. Ministério, você não aperta o botão aqui na porta da igreja e acorda pastor aqui. Ministério não tem elevador, é degrau, passo a passo. Não ultrapasse, não ache que você é a última gota da Coca-Cola, porque a última gota da Coca-Cola costuma virar xarope, não tem gosto para nada.
Ai, Axera Mahai. Estou sentindo a graça de Deus. Recebe essa presença de Deus sobre a tua vida. Deus está te moldando nesta manhã e te dizendo: eu tenho algo grandioso para a tua vida. Eu quero fazer algo maior, mas tenha estrutura. Eu estou quietinho que eu estou tentando ser o mais educado possível aqui, viu? Mas olha para mim. Jesus tira todo mundo, fica sozinho. A Bíblia diz que de repente chega uma mulher. Meio-dia, irmãos, fala do período mais quente do dia. Meio-dia. Isso quer dizer que a mulher estava tirando água ali e ela estava passando dificuldades, problema. Tudo estava terminando. O negócio estava triste para ela. Então ela ia meio-dia, por quê? Porque se ela viesse de manhã, que era o horário normal, o pessoal que estava lá sarado, aqueles bonitão, sabe? Que olha, diz: eu sou crente, mas aquele ali é não. Coloca rótulo, sabe? Você tem nome, irmão. Se ela vinha de manhã, todo mundo olhava: pecadora, serve para nada, isso aí não presta. Ela diz: não, eu preciso sofrer no calor do meio-dia do que sofrer as calúnias da manhã. Aí ela vai. Quando ela chega meio-dia, ela vai, mas ela vai para não encontrar ninguém. Toda vez que você pensa que você não é ninguém e que foge de alguém, tem alguém te esperando. Não, vou repetir. Toda vez que você pensa que é ninguém, está fugindo de alguém, sempre terá alguém te esperando. Não dá para fugir do chamado de Deus. Aí quando ela chega, Jesus está, dá licença, sentadinho. Pergunta: até quando você vai fugir daquilo que Deus tem para você? Aí ela chega, Jesus está sentado. Ela não diz nada, não fala nada, mas Jesus toma a posição e diz: mulher, dá-me de beber. Ô irmão, isso é maravilhoso. Presta atenção. Pastor Dilson, me dá licença. Acabei de pegar essa água, irmão, está geladinha. Deve estar bom demais. Mas imagina só, se eu pegar esse copo com água e entregar para o pastor Dilson. Segure, pastor, por gentileza. O que eu acabei de fazer? Servi-lo. É ou não é? É ou não é? Então vamos traduzir isso aqui. Jesus disse assim: mulher, dá-me de... O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: olha, você veio essa hora porque ninguém te quer. Você veio essa hora porque todo mundo te calunia. Você veio essa hora porque todo mundo olha o teu passado e quer te matar. Ninguém te quer, mas eu estou te dando a oportunidade de me servir. Não, irmão, olha só. Você acha que você está aqui porque você é bom? Não. Você acha que você está aqui porque você é cheiroso, tem o olho azul, verde, alto, baixo, é bonito, prega bem, fala bem, canta bem? É nada. É porque Jesus olhou para você, você estava numa boca de fumo, cheio de cachaça, na prostituição. Todo mundo dizia: esse aí não é para cama, sépia. Todo mundo dizia: esse não presta. Jesus disse: mas eu quero. Eu vou dar a oportunidade de me servir. Vai, adora. Vai, porque você não é bom, não. É presença. O Dudu Baracamá, bora. Adora ele. Ele te deu. Tô sentindo Deus. Vai, adora, pode adorar. Aí, abá, o Dudu
age. Deixa a etiqueta de lado. Levanta a tua mão. Pode borrar a maquiagem, pode amassar o terno, mas adora. Adora. Eremaia sirebiacamaia. Eriasuberiga bacamandorreria pai. Quantos sentem a presença de Deus nesta manhã? Quantos sentem a graça de Deus aqui nesta manhã? Jesus te achou, aleluia. Ele te encontrou. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje aqui. Jesus dá a oportunidade. Dá-me de beber. É com você. Dá-me de beber. A mulher está diante de Jesus. E ao invés dela dar de beber, ela olha para Jesus e diz: mas como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Irmão, olha para mim. Tem muita gente que acha que ela, é lógico que tinha um problema religioso, de local de adoração, mas é que os samaritanos se achavam uma pessoa superior. Jesus diz: ah, você está se sentindo superior? É porque você não sabe quem está falando contigo. Sabe uma coisa interessante? É o crente sai de um culto como esse e diz: olha, eu fui lá para Deus falar comigo, mas ele não levantou nenhum profeta. Olha para mim, Deus está falando contigo nesta manhã. Ouça a voz de Deus. Qual é o problema da voz de Deus? É que ela fica um pouco estranha no meio da tempestade. No meio da tempestade, as ondas estão sacudindo o barco, a água está entrando dentro. Aí Jesus está andando sobre as águas. O povo já quer pular, já quer gritar, já quer morrer. De lá, Jesus diz assim: sou eu. Não tem mais. O que vem a seguir nos preocupa. Por quê? Porque Pedro está aqui. Irmão, vamos lá. A minha esposa, ela pode ligar de qualquer telefone, pastor Edinato, qualquer um, sem se identificar. Na hora que ela disser alô, eu sei quem é. Pergunta: por quê? Porque eu tenho intimidade com a minha esposa. Eu estou todo dia com ela. Eu conheço o timbre da voz dela. Qual é o problema? É que Pedro está aqui. O temporal, aí Jesus disse: sou eu. Pedro disse: se és tu. Espera um pouquinho. Eu estou todo dia com Jesus, irmão. Eu digo que tenho intimidade com Ele. Eu até prego, eu até canto, mas na hora que Ele está falando, só porque está no meio do temporal, você não reconhece Ele. Ei, Jesus também anda no meio do temporal e costuma aparecer no meio do redemoinho para falar com quem está na prova. Se tu conhecer, você não sabe quem fala contigo, porque se tu soubesse, tu lhe pedirias e Ele te daria água. Presta atenção. Guarda isso, salva esse negócio aí. A mulher foi em busca de água, mas encontrou a fonte. Ela foi buscar água, mas ela encontrou a fonte. Quem tem fonte não briga por poço.
tem presença de Deus, não fica brigando por picuinha, não. Eu tenho a fonte está comigo, aleluia. A presença de Deus está comigo. É que você não conhece quem está falando contigo. Se você pedir, eu te dou água viva. Olha para mim, eu respeito. Se você quiser ficar tomando uma aguinha do poço de Jacó, eu vou usar um negócio que não tem nada a ver aqui, mas que é engraçado. O pastor pregando lá na nossa igreja de ensinamento, ele falou para descontrair os irmãos, eu dei risada. O que água de poço parada cria? O que pica você toda hora e fica meio doentinho? Dengue, irmão. Água parada costuma dar dengue. É por isso que a gente tem uns crentes dengosos. Quer tudo ficar paradinho, bonitinho, não quer mexer em nada. Porque crente que quer só a água do poço, mas a água do poço é água daqui, água parada, não muda nada, estou bem aqui, deixa eu paradinho aqui, não quero mais nada aqui. De vez em quando toma água, aí depois vai para outro lugar, porque essa água não mata a sede, né? Aí vai tentar buscar outra fonte, alguma coisa. Não é Jesus está dizendo, não, deixa essa água de lado. Se você quiser tomar água do poço, você toma, mas a água viva está na tua frente. Tem coisa boa para você, tem algo maior para acontecer na tua vida. Eu acho que eu não vou continuar não, para a gente não... Mas ele disse, olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água? Aí ela olha para Jesus, e uma mulher é tão carnal, que ela começa a olhar para Jesus, pastor Dinaldo, e ela começa a buscar balde. Espera aí, o senhor está me oferecendo uma água, mas o senhor não tem com que tirar. O poço é fundo. Crente carnal, ele está num culto como esse, o povo está voando e ele está nevando. Por quê? Porque quando Deus faz uma promessa, ele fica perguntando de onde vai vir. Irmão, sai do poço e mergulha na fonte nesta manhã. Mergulha na fonte nesta manhã e você vai ver que as coisas vão mudar. E ele diz, não, você está enganada. Essa água que você está pensando, se você beber, você vai retornar a ter sede, mas da água que eu te der, nunca mais você vai voltar aqui, nunca mais você vai ter sede, aleluia, nunca mais você vai buscar as coisas dessa vida. É mais ou menos assim, depois que você mergulhar nesse tanque, você está professando a tua fé em público, dizendo, estou mergulhando aqui, o poço fica para lá, e quando eu subir, já vou subir com a fonte, a água, que vai jorrar dentro de mim, para a vida eterna. Aí ela disse assim, tem copo descartável aí? Só um, pegue só um para mim, por favor. Presta atenção. Qual a diferença? Eu encerro aqui. Do crente que está cheio para o crente que está vazio. Depois que você está na presença de Deus e você valoriza a presença de Deus, sopra vento, bate de um lado e do outro. Agora tem gente que ele acha que está cheio, mas quando vem o vento, olha o crente cheio, vem o vento, o casamento está quase acabando, ninguém me quer, ninguém me olha, mas eu estou cheio, mas eu tenho presença, mas eu tenho a fonte, mas eu tenho a graça. Eu tenho, quem tem, vem comigo, quem tem, vai, adora.